E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer donuts, esses doces que são deliciosos e ainda com a mesma massa você vai poder fazer sonho. São os dois doces que nunca saem de moda, estão sempre em alta e tem uma ótima lucratividade. Então esse daqui é para você fazer e vender. E ainda vou te ensinar um creme de confeiteiro simples demais de fazer para você rechear essas delícias. Quer aprender? Bora pro vídeo! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Val Efgen e aqui no canal você encontra muitas dicas, técnicas, tendências e muita receita boa que realmente dá certo. E se você está chegando agora, me encontrou aí nesse mundão da internet, já se inscreve no meu canal e ative o sininho, porque aí toda vez que eu lançar um vídeo novo você vai ser notificado. E já deixa seu like que eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. E nós vamos começar fazendo creme de confeiteiro. Então anote aí os ingredientes. Nós vamos precisar de 500 ml de leite, 3 gemas, 50 gramas de farinha de trigo, uma colher de sopa de aroma de baunilha, uma caixa de leite condensado e uma caixa de creme de leite. Aqui eu vou bater com mix alguns ingredientes, mas você pode misturar e bater no liquidificador também, não tem problema nenhum. Então nós vamos bater aqui o leite, as gemas, a farinha de trigo e o aroma de baunilha. Vamos bater tudo até que seja tudo bem homogêneo. E agora nós vamos colocar para a panela com o fogo ainda desligado. Vamos adicionar o leite condensado, o creme de leite e aí sim, nós vamos ligar o fogo e vamos mexer até que essa mistura esteja bem grossinha e esse creme esteja bem lindo. Assim que o seu creme ficar pronto, você vai retirar ele da panela e vai colocar em um outro recipiente. E imediatamente você vai cobrir ele encostadinho ali com um plástico. Isso aí serve para não deixar criar aquela nata mais grossa em cima do seu creme, certo? Agora é só deixar o seu creme esfriar para a gente poder rechear os nossos donuts e os nossos sonhos. E agora vamos para nossa massa. Essa massa é deliciosa e olha, tem muitos pulos do gato, hein? Então não pule esse vídeo, porque se você pular um pedacinho, pode ser que eu dê uma dica aí e você vai perder. E para a gente fazer a massa, eu primeiro preciso fazer uma esponja. Val, o que é a esponja? A esponja é uma pré-fermentação. Ela leva esse nome porque depois que ela fermenta, ela fica parecendo uma esponjinha, mas depois eu mostro para você na hora que a minha já estiver prontinha. E para que serve essa esponja? Bom, como eu falei, é uma pré-fermentação. Quando a gente pega o fermento, seja ele seco ou o fresco, ele está em repouso. Então a gente precisa fazer ele acordar, fazer ele começar a trabalhar. Então para isso que serve essa pré-fermentação. Outro benefício também dessa esponja é que ela ajuda a fazer a rede de glúten do nosso trigo, da nossa massa, né? Para nosso pão ficar bem fofinho. Isso aí você pode fazer tanto para os donuts ou para qualquer outra receita de pão que você pegue, certo? Além de todos esses benefícios, você também tem a certeza ali que o seu fermento está funcionando. Quantas vezes eu não já fiz pão, fiz sem fazer a esponja, gastei todos os ingredientes e o meu pão não cresceu? Já aconteceu com você também? Pois é. Quando a gente faz a esponja, ali, quando ela cresce, aí eu tenho a certeza que o meu fermento está funcionando. Então, se por acaso ela não se movimentou, ficou quietinha ali, é porque o meu fermento não está bom, então eu não gastei os outros ingredientes. Então, por isso que é muito importante a gente fazer a esponja, tá certo? Anote aí os ingredientes da esponja, é super simples de fazer. Então, vamos lá. Você vai precisar de 100 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico, no caso da minha receita, são 10 gramas de fermento biológico seco, certo? Mas eu preciso dar uma informação muito importante sobre o fermento biológico. Ele tem duas versões. Ele tem na versão seca, que são aqueles grãozinhos, e tem também na versão fresca, que é aqueles tabletinhos que ficam na parte gelada lá do supermercado.
O fresco, ele é 3 vezes mais fraco do que o seco. Então, se na minha receita eu estou pedindo 10 gramas de fermento biológico seco, se você que está aí optar por usar o fermento biológico fresco, você precisa utilizar 30 gramas, tá certo? Então, existe essa diferença entre um e outro e a gente precisa fazer essa conversão, ok? Vamos precisar também de 30 gramas de açúcar e 80 ml de água em temperatura ambiente. Bom, agora é só misturar os ingredientes. Eu vou juntar os secos, que é o trigo com fermento e o açúcar, e depois eu despejo a água, misturo fazendo um creminho. Vou passar um filme em cima da vasilha e vou colocar em um local que seja mais abafadinho. Eu gosto muito de colocar dentro do micro-ondas ou dentro do forno desligado. Aí a gente vai deixar essa esponja descansar pelo menos de 15 a 20 minutos para que ela fermente. Mas a temperatura ambiente vai influenciar muito nessa fermentação. Então, se o dia estiver mais quente, vai fermentar mais rápido. E se estiver mais frio, vai fermentar mais lento. Então, aí vai depender muito da temperatura ambiente. Mas, normalmente, entre 15 a 20 minutos é o suficiente. Olha só como ficou linda a nossa esponja. Bora para a segunda etapa da nossa massa? Então, olha só os ingredientes que nós vamos precisar. Nós vamos precisar de 325 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de sal, 60 gramas de leite em pó, 2 ovos e 100 ml de água em temperatura ambiente. Nós já vamos juntar a nossa esponja, os ovos, o leite em pó, parte do trigo, o sal e uma parte da água. Já mistura, coloca o restante da água, coloca o restante do trigo e agora é mão na massa mesmo. Bora sovar essa massa até ela ficar lisinha. A gente precisa sovar bem a massa para que forme as redes de glúten e ela fica linda. Agora nós vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo dentro do bowl e colocar a massa para descansar. Passa um filme e deixa novamente ela descansar por pelo menos uns 20 minutinhos. Olha, eu deixei a minha massa descansando uns 30 minutos e olha a quantidade que cresceu. Fica linda, né? Bom, eu vou ensinar 2 formas de você fazer donuts. A primeira é rechear ele cru ainda. E a segunda é rechear ele depois de assado e frito. Pois é, eu asso, mas daqui a pouquinho eu falo isso para vocês e explico por que eu faço isso. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir essa massa no meio e vou abrir. Abre essa massa numa espessura ali de mais ou menos uns 2 milímetros e vou colocar ela já dentro da minha forma. Essa forma, ela tá untada com desmoldante. Você pode untar ela com óleo também, não precisa ser exatamente o desmoldante, tá certo? Olha só, agora a gente vai marcar, não é para cortar, viu? A gente vai marcar essa massa para a gente saber aonde que a gente pode colocar o recheio, certo? Então, olha, com o recheio já na manga de confeitar, eu vou logo na marcação que eu fiz, sempre no centro ali, e vou colocar o meu recheio. E agora sim, eu vou abrir a segunda parte da massa, abre e aí coloca por cima desse recheio. Agora sim, a gente vai cortar. Lembrando que esse cortador aqui que eu utilizei, ele tem 10 centímetros de diâmetro. Então, você não precisa ter um cortador específico para donuts, para fazer donuts. Apesar que no mercado já existe os cortadores de donuts. Mas se você não tiver, não vai deixar de fazer por causa disso. Faça igual eu fiz, olha. Esse aqui tem 10 centímetros de diâmetro e a parte do meio eu utilizei um bico, o fundo de um bico. E vamos levar para que esses donuts fermente e cresça. Agora vamos para a segunda parte, que é os donuts sem o recheio, que a gente vai rechear depois que eles estiverem fritos, ok? Bom, é só abrir e cortar, certo? Lembra que eu falei lá no início que essa massa você também pode fazer sonho? Pois é, para bolear é muito fácil. Eu pesei todas as bolinhas com 30 gramas para que os meus sonhos fiquem bem bonitinhos e todos do mesmo tamanho. E fiz as bolinhas. Então eu mostro aqui no vídeo direitinho como que a gente faz essas bolinhas, são super fáceis de fazer.
Bom, eu também preciso levar esses daqui para poder fermentar, certo? Agora que os meus donuts estão fermentados, já estão lindos, eu vou colocar para assar. Mas Val, donuts não é frito? É, donuts é frito sim, mas eu gosto de pré-assar. Vou explicar por quê, calma. Eu gosto de pré-assar, eu não vou deixar ele ficar moreno, eu vou deixar ele assar por dentro e ainda vai estar branco por fora. Por quê? Quando eu for fritar, ele não vai encharcar de gordura. Quando a gente pré-assa, ele fica mais sequinho. Então eu gosto mais dessa forma. E outra coisa também é que assim, eu não preciso ficar deixando ele muito tempo da gordura para poder fritar por dentro, porque ele já está assado. Então fica muito mais fácil. Outra vantagem é que eu posso congelar os meus donuts e os meus sonhos. Tá vendo? Olha só, vou mostrar aqui. Esse daqui, olha, ele está pré-assado. Tá vendo que ele tá bem branquinho? Ó. Então, se eu quiser congelar esse donuts, o que eu vou fazer? Eu vou congelar ele desse jeitinho que tá aqui. Bem branquinho desse jeito. Então, na hora que você for colocar para assar, deixa ele assar. Você viu que ele já tá sequinho, mas tá branco ainda, você retira, deixa esfriar. Quer congelar, você congela, tá certo? Outra vantagem também é que eu não preciso fritar todos ao mesmo tempo, porque quando eu frito com ele cru, eu preciso fritar todos, porque senão ele perde o tempo de fermentação. E ele pré-assado não, eu posso, como eu falei, ou congelar, ou eu posso deixar ali para fritar depois, para fritar mais tarde, para fritar no outro dia, não tem problema nenhum. Ele pode ficar congelado por até um mês. Olha que maravilha! Gente, pensa, fazer uma produção de donuts, começar a vender e ter que fritar todos na mesma hora, não dá, né? A gente precisa arrumar um recurso aí para a gente poder ter aí os meus donuts prontos para quando o cliente pedir. Então, se eu tenho ele ali já congeladinho, o cliente pediu, eu tiro à noite, coloco na geladeira e no outro dia de manhã ou na hora que o cliente pedir, a gente frita e ele vai estar fresquinho. Agora, uma coisa importante, congelei, eu deixo descongelar na geladeira, mas antes de fritar eu tenho que esperar ele chegar em temperatura ambiente, porque se eu fritar gelado, corre o risco dele ficar espirrando. Tá bom? Então deixa ele chegar em temperatura ambiente e frita normalmente como a gente frita quando ele tá fresco. Gostaram, né? Tenho certeza que você gostou dessa dica. Eu falei que o vídeo tá cheio de dicas. Se pular, perde dica. Agora que os meus donuts estão todos pré-assados, eu já vou fritar a quantidade que eu quero. Tá vendo a praticidade? Então, eu vou colocar uma gordura para esquentar. Ela tem que estar bem quentinha, mas não exageradamente quente. Certo? E você vai ali fritar os seus donuts. Cuidado para a gordura não ficar muito quente, para não escurecer demais, tá certo? E bora fritar esses donuts. Donuts e sonhos todos fritos, chegou a hora de rechear, mas antes eu vou mostrar para você como ficou aquele donuts que eu já assei e fritei ele já recheado. Olha só como ficou maravilhoso. Gente, é muito gostoso o donuts. Vamos lá rechear o nosso sonho? Bom, com uma faquinha de serra, você corta. Ah, e uma coisa, gente, corte até o final, não corta só até a metade, não. Tem coisa pior do que comer um sonho e só ter recheio até o meio. No resto para trás é tudo pão puro. Recheia até lá no cantinho para ficar bem gostoso e bem recheadão o seu sonho. Agora que os meus sonhos já estão todos recheados, é só polvilhar açúcar e servir. Fica maravilhoso! Ah, e tem também aqueles donuts que estão sem recheio. Então, como que a gente vai rechear? Também vamos cortar com uma faquinha de serra e vamos colocar. Eu gosto muito de colocar o recheio numa manga de confeitar, que eu acho que facilita bastante. Então você coloca seu recheio aí na manga de confeitar, recheia seu donuts e já separa que a gente vai banhar ele no chocolate. Para banhar os meus donuts no chocolate, eu vou utilizar a cobertura fracionada branca. Eu vou derreter no micro-ondas, derrete de 30 em 30 segundos até ela ficar toda fluida. E eu vou tingir também com corante em pó aveludado nas cores amarela e rosa, porque são duas cores que eu amo e foram as cores que eu escolhi aqui para banhar os nossos donuts.
Agora é só banhar e já colocar a miçanguinha. Se você quiser utilizar miçanga, granulado, você pode, tá? Mas tem que colocar enquanto o chocolate ainda está mole, porque se deixar para colocar depois, ele seca, não gruda mais. Eu optei por fazer mais uma decoração que é com chocolate meio amargo, na verdade cobertura. Eu estou utilizando aqui cobertura meio amargo, que eu também derreti, banhei. E aí com a sobra do chocolate branco, tanto amarelo com rosa, eu coloquei dentro de uma manguinha de confeitar e fiz risquinhos que fica lindo, fica uma apresentação muito bacana. Aí eu vou colocar aqui na descrição do vídeo todas as informações sobre preço, preço de venda e preço de custo, rendimento. Pode ficar tranquila que vai estar tudo ali na descrição do vídeo. E aí, me conte aqui o que você achou desse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado e que você faça aí na sua casa. Quando fizer, tira uma foto bem linda, posta lá nos stories e me marca que eu vou adorar compartilhar sua foto. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na descrição do vídeo também. Aproveita para ir lá me seguir. Ah, e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também que eu faço questão de responder. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!